A palavra que eu te trago nesse dia vai te acompanhar durante toda essa semana, vai te acompanhar durante todo esse resto de mês e eu tenho certeza, por que não, que vai te acompanhar por toda a sua vida. Guarda esse versículo para a tua vida, guarda esse versículo no teu coração, guarde esse versículo para alimentar a sua alma. Versículo esse que se encontra lá em João, livro de João. João capítulo 7. João capítulo 13. A partir do verso 7. Somente o versículo 7. João capítulo 13, versículo 7. Olha só o que diz a palavra. Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não o sabes tu agora, porém, mas tu o saberás depois. Vou repetir o versículo. Respondeu-lhe Jesus e disse-lhe: o que eu faço tu o sabes, tu não o sabes agora, mas tu, porém, o saberás depois. O que a palavra quer te dizer, meu irmão e minha irmã? Quantas das vezes na nossa vida nós não nos encontramos em adversidades, nós nos encontramos em situações em que nós nos perguntamos: por que eu? Por que logo comigo? Por que que aconteceu isso? Por que que Deus permitiu acontecer isso? Por que que Deus permitiu acontecer aquilo outro? Logo comigo, porque eu? E a gente nos questiona. E a gente questiona aquilo que Deus permitiu, aquilo que Deus fez. Logo comigo, porque nós somos limitados e nós, muitas das vezes, por não estarmos 100% desconectados com Deus, a gente acaba não enxergando algumas coisas, a gente não acaba enxergando certas situações, certas decisões de Deus, e acaba a gente acaba até questionando, a gente acaba até murmurando, se bem assim dizer. E a gente não entende os planos de Deus, a gente não entende os propósitos de Deus. Então eu quero aqui profetizar na tua vida que Deus só permita aquilo que é para a tua vida, porque é o melhor. Por mais com que a gente não entenda a situação, o problema, por mais com que a gente não enxergue o propósito, somente devemos confiar, aceitar e acreditar. Somente devemos ter fé, porque Deus tem o melhor para cada um de nós. Muitas das vezes a gente lamenta por uma porta se fechar, mas só Deus sabe qual é a porta que Ele está preparando. Só Deus sabe qual era o livramento que Ele estava te dando, qual era o bem que Ele estava te fazendo. A gente às vezes questiona, a gente duvida, a gente não entende. Mas por que eu? Mas Jesus está dizendo nessa palavra: hoje tu não sabes o que eu estou fazendo, o que eu estou realizando, o que é que eu estou planejando para você. Porém, futuramente você saberá. Porém, lá na frente você vai descobrir. Porém, lá na frente você vai entender. Pode ser algo que você tinha passado em trabalho, em casa, na rua, na igreja. Talvez é algo que você esteja passando em termos de saúde. Talvez você esteja enfermo e se perguntando, se questionando: mas por quê? Mas por que que eu estou passando por isso? Mas por que que eu estou enfrentando isso? Mas por que que saiu essa enfermidade em mim? Mas por que, Deus? Mas por quê? E a gente nunca vai entender, porque nós somos limitados, nós vamos olhar pelos olhos carnais, nós vamos olhar como seres humanos. Mas Deus, que tem toda a divindade, Ele sabe o que é o melhor para cada um de nós. Ele sabe o que lá na frente ia nos prejudicar ou não. Ele sabe o que lá na frente ia nos fazer bem ou não. Então guarde essa palavra no seu coração. Eu não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando. Eu não sei qual é
a adversidade, que deserto que você começou a enfrentar. Mas eu quero dizer a você que tanto para você quanto para mim, Deus sabe o que é o melhor. Deus sabe aquilo que a gente não entende hoje, aquilo que a gente não está compreendendo hoje. Futuramente, Jesus diz aqui no texto, futuramente você saberás. Lá na frente você vai entender. Lá na frente, eu e você vão entender as decisões de Deus. Somente devemos que continuar firmes, confiantes, obedientes e crendo que Deus só tinha o melhor para cada um de nós. Muitas das vezes nós somos livrados de calabouços, da covas dos leões. Muitas vezes nós somos livrados de desertos. Deus nos livra de cada encruzilhada e nós não enxergamos. Muitas vezes nós não enxergamos os livramentos, muitas vezes nós não enxergamos as encruzilhadas que Deus nos livra. Porque a gente olha com esse olhar limitado. Mas se olharmos pelos olhos da fé, pelos olhos da emuná em Jesus, e crermos em Akadosh Baruch Hu, e crermos em Deus Todo-Poderoso, e deixarmos o nosso destino, as nossas vidas em suas mãos, Ele terá o melhor para cada um de nós. Amém? Fica com esse versículo para você, João 13, capítulo 13, João, capítulo 13, versículo 7. Fica com esse versículo para você nesse dia. Amém? Que Deus abençoe e a paz esteja com todos.